Oi, Nono, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos começar o último módulo do caderno 3, que é o módulo 36 de produção de texto, né, de redação. Outro texto de opinião é resenha crítica. Olha, pessoal, cabe aqui eu fazer um esclarecimento antes de nós começarmos a aula, da seguinte forma. Aquilo que vocês veem de vários youtubers fazendo resenha de um monte de coisa do tipo, sei lá, tem muita mulher que faz resenha de shampoo, maquiagem, né, perfume, né, ou mesmo jogos, essas coisas todas. Aquilo não pode ser chamado de resenha. Aquilo simplesmente é uma opinião que eles estão dando. Eles usam a resenha por quê? Porque a resenha é um texto de opinião. Só que é um texto, ele é escrito, tá? Então a resenha não pode ser um texto oral, e sim escrito, tá bom? Então, assim, vamos deixar claro essa diferença, tá? Então, olha só, isso aqui é muito importante. A gente vai ler. O título das últimas aulas de leitura do módulo 34, escuta, reprodução oral e interpretação, retrata os procedimentos que você realizou, ouvir uma narrativa ficcional lida pelo professor, compreender e anotar o que ouvia, e em seguida reproduzir oralmente o que havia escutado e interpretado. Na realidade, nós não produzimos oralmente porque nós não temos aula interativa, mas eu fiz a leitura e vocês fizeram como tarefa, como uma atividade, a anotação de algumas coisas daquele conto, tá? E nestas aulas, quer dizer, nós temos aula interativa de leitura, mas nós não fizemos a reprodução oral, tá? Então, olha só, nestas aulas retomaremos as anotações e as informações daquelas aulas. Então, quem não fez vai ter dificuldade, tá? Para produzir uma resenha crítica sobre o texto que escutou, reproduziu oralmente e analisou o conto Bárbara de Murilo Rubião, tá? Só que antes da gente fazer isso propriamente dito, vamos lá. Vamos ver os dois tipos de resenha. Nós temos a resenha descritiva e a resenha crítica. É a crítica que nós vamos fazer, tá? Mas vamos ver a diferença. A resenha descritiva, ela é técnica ou científica. Ela se limita ao resumo de obras dessa natureza. Quando apresenta juízo, quer dizer, quando apresenta opinião, este se refere apenas à consistência ou à coerência das ideias e informações. Já a resenha crítica, também chamada de opinativa, ela informa sobre o valor, beleza, estilo, qualidade, enfim, de um objeto cultural, evento ou obra, com a finalidade de orientar ou influenciar o leitor. O leitor, tá? Por isso, a opinião do resenhado pode contribuir para o sucesso ou fracasso desse objeto. De novo, eu vou falar, resenha é escrita, ok? Então, aqui a gente tem algumas resenhas, né, sobre algumas obras literárias, né, sobre livros, tá? E aí, veja bem, quando se trata de obra literária, a resenha crítica geralmente contém quais são as componentes da resenha crítica? Descrição, que em geral apresenta informações básicas como título, autor, editora, data de publicação e número de páginas do livro. Às vezes também se inserem informações sobre autor, dados biográficos básicos, obras publicadas e estilo influências. Ilustrador, tradutor, se houver, o tipo de capa, se é dura ou brochura, dimensões, quer dizer, o tamanho, né, em centímetros mesmo, faixa etária que se destina, tá? Então, esses dois pontos não são obrigatórios numa resenha, mas eles podem aparecer. Resumo, uma ou várias características especiais da obra, que podem estar relacionadas ao enredo, às personagens, à linguagem, às ilustrações, à tradução e etc. A opinião que deve ser justificada com argumentos consistentes, gente. Então não é assim, eu gostei, pronto, não. Eu gostei porque, tá? Ou eu não gostei. Não gostei porque, tá? E pode apresentar aspectos positivos ou negativos e relacionar-se a alguma característica relevante da obra. Por exemplo, uma ou várias das citadas acima, dessas aqui que a gente colocou, tá bom? Aí aqui também tem mais dois exemplos de resenhas publicadas em jornal. Outras características da resenha.
ela pode ser escrita em primeira ou em terceira pessoa. Então, você pode colocar o eu nesse texto, diferente do texto dissertativo, tá? A linguagem pode ser mais ou menos formal, de acordo com o público-alvo, o veículo e o produto cultural resenhado. Então, quer dizer, se você vai fazer uma resenha, por exemplo, um público adolescente, a respeito de uma obra que se destina àquele determinado grupo, você pode até fazer um texto um pouco menos formal, mas se você for publicar num jornal, essa resenha tem que ser de uma forma mais elaborada, então tem que usar a linguagem formal, tá? É em geral curta, mas sua estrutura e organização é livre. O autor define o que colocar no início e no final. Normalmente as resenhas são curtas, essas daqui, ó, são gigantes, você tá vendo? Mas essa daqui é mais curtinha, tá? Então vamos lá. Aqui, nessas páginas, nós não vamos fazer atividade oral, mas seria interessante que vocês lessem para vocês verificarem algumas coisas, tá? Então, olha só. Aqui nós temos uma sinopse de um livro, né? Do livro Três Novelas Femininas, de Stefan Zweig, tá? E aqui a gente tem uma resenha desse mesmo livro. Você vai observar que na sinopse tem elementos que não tem na resenha e vice-versa. A sinopse ela vai contar sobre o que é o livro. A resenha ela vai contar sobre o que é o livro e também dar uma opinião sobre a história, tá? Aí aqui, ó, tem uma resenha publicada em um jornal impresso de circulação nacional sobre o livro chamado O Sexto Continente. Se vocês observarem essas palavras que estão em vermelho, elas são palavras mais elaboradas, bem diferentes das usadas aqui. Aqui a gente tem epíteto, tá? Mas é uma palavra. Aqui a gente tem mais palavras formais. Precisa usar esse tipo de palavra? Não necessariamente, tá? Só se você souber o significado dela. Não adianta querer usar palavras que vocês acham difíceis para tentar valorizar o texto e não saber o significado. Vocês correm o risco de errar no uso dessas palavras, tá? E aí, o que vocês vão fazer lá no Maestro? Vocês vão fazer uma resenha crítica do conto Bárbara, de Murilo Rubião, que é aquele conto que a gente estudou no módulo 34, tá? E essa resenha destina-se a um público semelhante ao do jornal, impresso ou digital, de alcance nacional. Então, o seu texto tem que ter uma linguagem mais ou menos formal, tá? Não vai colocar gíria, não vai colocar abreviação de palavra, nem nada. E aí, aqui nessa página, eu estou falando da página 126, você tem as etapas. Então, a primeira e a segunda etapa são realizadas na tarefa 1 do Em Casa. Vamos lá ver qual é essa tarefa. Olha só, você vai ter que, em seu caderno, anotar dados necessários à descrição do conto. Título, autor, a obra, né, o livro em que está inserido, data da primeira publicação, editora, público a que se destina é opcional. Alguns desses dados você vai encontrar na bibliografia do conto. Outros você vai ter que pesquisar na internet, mas isso é no seu caderno, tá? Então, assim, é esse A aqui que é o mais importante, tá? O B e o C não tem necessidade de vocês fazerem no caderno, tá? Aí a terceira etapa. Reflita sobre o conto de Murilo Rubião e sobre as ideias que o texto sugeriu, e anote algumas palavras, adjetivos ou locuções adjetivas que expressem a avaliação que você faz dele. Quer dizer, bom, ruim, interessante, né, ou chato, mas chato não vai colocar chato, coloque desinteressante. Ou seja, que revelem qualidades ou problemas que você detectou, no mínimo 3, tá? A quarta etapa, retome todas as anotações sobre o conto, que é aquilo que vocês fizeram, lembra? Aí, ao terminar, aí você vai relembrar suas observações sobre as resenhas analisadas na atividade anterior e organize seu texto como considerar mais adequado. Procure iniciar despertando a curiosidade do leitor, tá? Ao terminar, crie um título que antecipe o conteúdo do texto e, ao mesmo tempo, desperte o interesse do leitor. E tudo isso você vai digitar depois, faz primeiro no caderno para evitar complicação, e você vai digitar isso tudo depois lá no Maestro. Não é para mandar foto, é só para digitar, tá? Eu quero uma coisa curta, não precisa se estender muito, mas vocês precisam fazer
nesse esquema aqui, ó, dessa daqui, tá? Óbvio que não nesse nível de linguagem, pode ser um pouquinho mais informal do que aqui, né? Porque aqui fala, ó, jocosa, incisivo, nonsense, patologia, não tem necessidade, mas nesse esquema aqui, tá? Colocar autor, né? Não tem, se tem tradutor, editora, o quanto custa nem precisa, gente, tá? Mas, por quê? Porque vocês vão ter essas informações lá na tarefa 1 do Em Casa, tá bom? Então é isso, bom trabalho, mãos à obra e espero ansiosa para ler as suas resenhas.